Olá, nono ano. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Nossa aula é de número 22, continuando aí com o nosso tema que a gente estava vendo do período democrático que a gente teve ali depois da saída do Getúlio Vargas, né? É, no papel, não é a primeira democracia que a gente tem, porém, a democracia que a gente teve antes, ali durante a Primeira República, estava longe de ser uma democracia de fato, né? Aquela eleição da época era super fraudada, e a gente vai ter aí, pela primeira vez, uma eleição democrática de fato, né, com a voz do povo ali sendo de fato escutada. E o primeiro desses caras foi o eleito foi o Dutra, né? Depois foi o próprio Vargas, que estava antes como ditador, agora ele entrou como um cara eleito pela primeira vez, né? E aí, depois que ele se suicidou, o vice dele ficou por algum tempo, chamava Café Filho, e depois entrou na próxima eleição o Juscelino Kubitschek, que é esse aqui da imagem. Nós temos um governo ali que promete muita coisa, entra no governo de forma bastante popular, muita coisa do estilo político dele, o estilo de fazer seus comícios e suas propagandas de rádio e as coisas que ele prometia lembravam um bocado o estilo do Vargas, né? Então, não à toa ele conseguiu ali se fazer, né? Ele conseguiu ali ser eleito, porém o governo dele teve os seus problemas. A principal coisa que ele defendia, que ele prometia, era o chamado plano de metas. Era a ideia de que o governo ia investir pra caramba nos setores muito estratégicos e estruturais ali, né? Como o setor energético, a indústria pesada, o setor dos transportes, de forma que você conseguisse catapultar, né? De que você conseguisse elevar muito a economia do Brasil, para que a gente conseguisse ter crescimento industrial. Então ele ia falar, né, ele ia mexer com as coisas básicas ali do que a indústria precisa, né? Você ia ter investimento na energia para você conseguir abastecer aquela indústria, transportes para que essa indústria conseguisse vender ali o seu produto, e as indústrias que produzem coisas para o resto da indústria, que são as chamadas indústrias de base, né? Então elas fabricam as outras máquinas, elas fabricam os metais mais importantes, né, que não são brutos, que já são tratados, né, do estado natural deles, e esse tipo de coisa. Então, a princípio, o plano de metas fazia muita lógica, né? Ele também tinha, é claro, ideias de investimento, ele incluía essa ideia da construção da capital de Brasília, enfim, várias coisas. Foi uma das primeiras vezes que o Brasil teve um plano tão organizado de como é que você ia investir na indústria. Só que ele teve, de certa forma ele deu certo, os números econômicos eles foram crescendo, o Brasil teve abertura de muitas empresas naquele momento, porém ele tinha dois problemas muito grandes. Ele não se preocupava tanto que essa industrialização que acontecesse fosse uma coisa estritamente nacional. Ele abriu muitas portas para que empresas internacionais viessem para adentrar aqui dentro da nossa economia e abrir fábricas nacionais deles, né, que davam algum dinheiro para o nosso país, empregavam alguns brasileiros, porém que ainda tinham que remeter esse lucro para o exterior e que ainda tivessem, já que eram empresas internacionais, que elas tivessem de alguma forma ali, elas se importassem mais com o mercado internacional do que com o nosso mercado. Então, esse investimento estrangeiro, ele não se revertia tanto para o mercado interno do Brasil. E o brasileiro, ele acabou criando ali uma crise econômica, né? Por mais que tivesse hábitos de consumo de eletrodomésticos, automóveis que fossem implantados em resposta a essa industrialização, né? Você acabou tendo uma dívida externa enorme. O Brasil estava recorrendo a vários empréstimos estrangeiros para conseguir investir tanto nessa criação das hidrelétricas que estão aparecendo aqui na imagem, né? Extração de petróleo, etc.
a gente acabou tendo uma alta inflação que aconteceu por conta da dívida externa do Brasil, por conta do governo estar no fim daquele período do governo do Juscelino, ele já não ter mais tanto dinheiro para investir na economia, e por conta dessas indústrias elas serem internacionais em vez de ser indústrias diretamente brasileiras, então isso fazia diferença para o mercado interno. Ou seja, os anos finais da administração do JK teve um certo despencar ali daquela euforia, daquela ideia de que, nossa, vai tudo ser maravilhoso a partir de agora, a gente vai conseguir construir muita coisa, e a gente vai conseguir elevar a economia do país, etc. Nos últimos anos não foi bem assim, a gente viu crescer a inflação e o desemprego da população brasileira. Além disso, outra coisa que o Juscelino fez que foi bastante marcante e, a princípio, recebida com muita animação, muita euforia, foi a construção de Brasília, que foi a nova capital. Até então, a capital do Brasil era aqui o Rio de Janeiro. Desde os tempos ali do Império, né, do Brasil, do finalzinho da colônia, na verdade, né, a gente tem o Rio de Janeiro como capital do Brasil. E durante todo o período que o Brasil foi república, era previsto na Constituição do Brasil de que a gente ia fazer uma nova capital, que ia ser no interior do país. Por quê? Porque, primeiramente, que a gente gostava muito de copiar americano, né? E os Estados Unidos, eles tinham essa capital construída para ser capital, bem no meio do país, né? Que é Washington. Isso traz alguns benefícios para a administração, né? Porque você está ali no centro do país, você consegue se comunicar bem com todo o país. É, Enfim, quem está nas bordas do país consegue se locomover para a capital igualmente na mesma velocidade, né? E algumas coisas positivas que você tem nisso, você ajuda a integrar o território ali do país, isso é fato. Porém, você tem aqui no Brasil um objetivo grande também de você acabar tirando a política da vida da população, porque quando a capital era no Rio de Janeiro era uma das cidades mais populosas do país, ficava muito próximo de São Paulo, que também era outra grande cidade do país, ficava razoavelmente próximo de Belo Horizonte, também a terceira maior cidade do país. Enfim, então você tinha boa parte da população do Brasil próxima aqui da capital, que era o Rio, enfim, as pessoas conseguiam fazer uma pressão maior, você tinha uma capacidade maior da população influenciar na vida política. Quando você coloca essa capital para o interior do país, fica muito difícil. Qualquer protesto que você queira fazer tem que alugar ônibus, passar dias ali na estrada. Então, existe uma ideia aí de que o governo ele ia agir por si só, né? Isso ajudou a tirar a política da vida da população e causar essa alienação tão grande que a gente tem, né? Essa questão do brasileiro de não se importar muito com a política, porque a minha vida é aqui, os políticos estão lá, deixa eles lá, é tudo safado, não adianta mexer em nada da política, né? Então isso é uma coisa bem negativa. Além disso, Brasília foi uma enorme de uma obra, né? Grande pra caramba, com toda o topo do que você tinha ali de arquitetura e engenharia, paisagismo, etc., da época, né? Foi projetada pelo Lúcio Costa, que era um grande urbanista, né, da época, e vários dos seus prédios públicos mais importantes, planejados pelo Oscar Niemeyer, que era o maior arquiteto, e até hoje é considerado o maior arquiteto, né, do país. Você teve que mover trabalhadores de vários cantos do país, dos grandes centros urbanos, porque aquilo lá era um terreno baldio, praticamente, né? Um território seco pra caramba, no qual a vida humana era bem dificilzinha de você fazer ali no meio do cerrado. Enfim, até hoje o território ali de Brasília é seco pra caramba, é um lugar difícil. Eu já fui lá e, tipo, meu nariz sangrava o tempo todo, por exemplo, porque é um tempo muito seco lá e a gente aqui do Rio de Janeiro é acostumado com tempo úmido, né? Enfim, então era meio incrível os caras construírem uma obra tão grande no meio ali do nada. Teve que ser levado um monte de gente, os chamados candangos, né? E esses candangos pobres, eles não conseguiam voltar
os seus lugares de origem depois que aquela obra toda acabou, então eles foram vivendo ali aos arredores. Brasília não era para eles, porque era muito chique, eles foram construindo essas chamadas cidades satélite que você tem ali perto de Brasília, Caldas Novas, Gama, enfim. Candangolândia, tem uma maravilhosa chamada Candangolândia, que é justamente porque esses candangos, esses pobres que foram ali construir, né, os pedreiros, eles foram habitando ali ao redor, né, então Brasília também já nasceu com uma certa desigualdade social ali, né, entre o pessoal que morava fora e o pessoal que morava dentro. Enfim, tem vários problemas, fora acusações ali de corrupção, né? No Brasil, obra é um dos grandes fatores de corrupção. Normalmente, quando os governos fazem muitas obras, tem ali uma grande corrupção por trás, né? A gente viu aí os escândalos de corrupção mais recentes da história do Brasil também. Você tinha várias empreiteiras, que são essas empresas de engenharia, né, envolvidas nisso. Também tivemos várias evoluções aí culturais do Brasil nessa época. Essa cultura da era JK, ela tinha muito essa ideia de, desde a época do Vargas, né, você já tinha essa ideia de nacionalismo, de que a cultura brasileira tinha que ser valorizada, né? Então o que era natural do Brasil, tipo samba, as cores na pintura, né? O teatro, o cinema mostrando ideias nacionais e a vida da população do Brasil. E a era JK foi bastante marcante, né? Foi chamada de cultura bossa nova, toda essa cultura que você tinha na era do JK. Cultura bossa nova justamente porque surgia naquela época esse estilo musical chamado de bossa nova. Se vocês não conhecem, pausa aí o vídeo e procura rapidinho no Google, no YouTube aí de vocês, né? Chega de Saudade, essa música do João Gilberto, ela é considerada o grande marco, né? Você tem também ali Tom Jobim, Vinícius de Moraes, vários expoentes. Essa bossa nova, ele foi o primeiro ritmo brasileiro que rodou o mundo e conseguiu fazer um sucesso enorme no mundo. O samba até que saía um pouco, né, do nosso território, porém ainda era uma música muito popular e muito considerada exótica. Você ainda tinha o resto do mundo olhando meio torto para o samba, embora tivesse gente que valorizasse. A bossa nova, ela dá uma mexida ali, pegando o samba e misturando com o jazz, que era um ritmo americano, também ali de origem negra, que nem o samba, e já estourado mundialmente, né? Então a bossa nova conseguiu explodir, conseguiu levar o nome do Brasil para o mundo. Foi a primeira vez que a música do Brasil de fato rodou ali, foi extremamente aceita e projetada, né? Embora aqui no Brasil, ela mesma, o mesmo ritmo que rodou o mundo e ficou conhecido no mundo, aqui no Brasil não é muito popular, as pessoas escutam muito pouco bossa nova, perdão. Curiosidade, né? Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa. Essa música super conhecida que a gente tem aqui do Brasil, ela é a música brasileira mais conhecida no exterior até hoje em dia, né? Demonstrando bastante como... mais conhecida que a Anitta, né? Ela demonstra bastante como a bossa nova foi importante, né? Além disso, a gente tinha outros estilos musicais ganhando força aqui no Brasil, como o forró, o rock and roll americano e o próprio jazz. E o samba canção já é o que a gente tinha de conhecido aqui desde a época ali do Vargas. A televisão chegou no Brasil, nossa primeira emissora foi a TV Tupi. Na época, né, os programas eles normalmente eram transmitidos ao vivo, improvisados, você só tinha ali uma programação noturna, então a TV começou bem como uma evolução do rádio mesmo, né? Ela foi pegando todos os formatos do rádio, ainda demorou algum tempo para ela começar a ter várias outras coisas. E quando ela chegou, a população brasileira, no geral, só tinha acesso os ricos a esses aparelhos de televisão, ou alguns lugares públicos, né? Algumas cidades tinham uma TV que ficava na praça da cidade, e aí todo mundo da cidade que quisesse ver TV ia para lá, virou um esquema assim, bem. um esquema assim, bem popular da galera se juntar ali e virou a vida social da cidade, né? Todo mundo vendo a TVzinha ali junta.
Só que ao longo desse período do JK também, né, ela foi evoluindo ali, começou a ter um pouco mais de casas, né, o preço dela foi diminuindo e a programação da TV aumentando para tomar ali o dia todo com vários tipos de programas. O teatro, ele já existia, porém ele foi ganhando força. Aqui no Brasil ele não era tão profissional até aquele momento. A gente tem algumas companhias de teatro aí, como o Teatro Brasileiro de Comédia, Grupo Oficina, Teatro Arena, e grandes nomes de autores, de atores, perdão, quer dizer, atores e autores também, né, os dramaturgos, que explodiram ali naquela época e até hoje são muito valorizados, como Cacilda Becker, Tônia Carreiro, Sérgio Cardoso, Paulo Altran, e os dramaturgos Ariano Suassuna. Com certeza vocês já escutaram falar do Ariano Suassuna, né? Escreveu O Alto da Compadecida, O Alto da Boa Mentira, O Santo e a Porca, várias peças aí super conhecidas. O Alto da Compadecida virou um dos maiores filmes nacionais, né? Depois que ele foi adaptado para o cinema, isso há, sei lá, 20 anos atrás. O Nelson Rodrigues, também super conhecido, Beijo no Asfalto e outras obras. E o José Celso Martinez Correia. No cinema, a gente tem ali um cinema brasileiro ganhando uma força, né? Porque até aquele momento o cinema brasileiro era bem, bem fraquinho. Essa companhia cinematográfica Vera Cruz ajudou muito a profissionalizar o cinema brasileiro. E a gente tem ali com o Nelson Pereira dos Santos, que gravou esse filme Rio 40 Graus, e o Glauber Rocha, que gravou esse filme chamado Barra Vento, e depois outros filmes, né, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Pagador de Promessas. Não, peraí, Pagador de Promessas não é dele, não, errei. Mas o Glauber Rocha, enfim, ele criou vários filmes ali conhecidos, e esse movimento ali que começou com esses dois, ele foi chamado de cinema novo. Ele mudou muito a história do cinema brasileiro, porque ele produziu filmes ali, trouxe a ideia de fazer crítica nacional e de mostrar como era a vida da população do Brasil, né? Tratando ali com realismo, mostrando a cultura popular. Então, um cinema brasileiro mesmo, porque o cinema até aquela época que se fazia aqui no Brasil, ele copiava muito o cinema que você tinha no exterior, e ele era muito voltado assim para ser uma coisa popular das pessoas irem ali no cinema ver, tipo blockbuster de hoje em dia, né? O movimento ali do cinema novo, ele se permitiu fazer uma coisa mais intelectual ali, mais com discussões, etc., né? Que marcou muitos cineastas. Depois disso aqui começaram a imitar o que foi feito ali pelo Glauber Rocha, principalmente. Enfim, então vamos para o nosso exercício. Se você não fez ainda, pausa e vamos lá. Correção. Explique o que foi o plano de metas estabelecido pelo governo JK, um plano que visava impulsionar o crescimento da economia brasileira por meio de investimentos em diversas áreas, como setores energéticos, industrial e transporte. Qual é o significado do slogan 50 anos em 5? A ideia é de que o Brasil era muito atrasado economicamente e apenas nos 5 anos ali do governo do Juscelino você ia avançar 50, o que a gente devia ter avançado em 50 anos, né? Para correr atrás do prejuízo por conta desse investimento estratégico. Quais foram os meios utilizados pelo governo JK para atingir seus objetivos? Diversos empréstimos internacionais e abertura para o capital estrangeiro, que não deu certo. A principal consequência negativa foi o crescimento da dívida externa do Brasil, desemprego, etc. Assinale um X na afirmação correta. Sobre os candangos, foram trabalhadores originários de diversas regiões do Brasil responsáveis pela construção de Brasília. Os objetivos iniciais da construção de Brasília era promover o desenvolvimento econômico do interior, estimulando o aumento da densidade populacional ali da região, né, integrar o território do país, que era muito voltado aqui para o Sudeste, antes de Brasília, e supostamente ele ia começar ali. Deu um barulho aqui, eu tô com medo de ter dado errado com o vídeo aqui, mas eu acho que não, acho que tá tudo certinho. Enfim, então a ideia de Brasília ser no centro do território brasileiro, né? Deixa eu jogar aqui no mapa rapidinho para caso alguém não saiba.
Brasília, né, essa cidade construída, dá para ver aqui pelas voltinhas, pelo posicionamento das coisas que ela foi toda pensada, né? Ela tem esse território aqui praticamente quadrado, e ela fica ali no interior do país, ó, dentro do Distrito Federal, que fica dentro de Goiás, que fica na região central do Brasil. Aqui o território do Brasil, a beiradinha, né? Aqui onde a gente está, esse coisinha rosa aí, que é do meu, do meu Google Maps, é onde a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, né? O Sudeste, o país ficava todo centralizado aqui, sendo que a gente vinha até aqui em cima onde está o Amazonas, né? Então, eles queriam colocar bem no centro do país mesmo, né? Esse novo Distrito Federal para ajudar a organizar o país. É uma intenção até que muito boa, né? Só que ela também teve esse lado ruim, né? Que foi criticado, que a gente vai ver aqui na 7, que é a ideia de ajudar a afastar a maior parte da população do centro político do país, né? Sendo que você não tinha mais como exercer pressão popular sobre os governantes, então os governantes ficavam ali para roubar, para governar em interesse próprio e tudo mais. 8. Complete as frases a seguir com as palavras abaixo. O governo JK procurou incentivar a industrialização no Brasil. O aumento da produção de bens de consumo gerou uma transformação nos hábitos de consumo de parte da população brasileira. Durante o governo JK, houve crescimento significativo da dívida externa em decorrência dos diversos empréstimos internacionais. D. A construção de Brasília tinha como intuito aumentar a densidade demográfica no interior do país. Leia o texto a seguir e depois responda as questões, né? O texto aí fala sobre a atenção do governo JK, a falta de atenção, perdão, com os problemas enfrentados pelos trabalhadores rurais, tinha essa questão da seca, né? As consequências geradas pela crise econômica no campo foi principalmente a questão da produção de café, aumento do desemprego, né? Migração em massa para os centros urbanos, que também acabaram tendo desemprego por conta disso, né? Então, o chamado êxodo rural prejudicou a vida do, do campo e da cidade. Quais eram as diferenças salariais entre os trabalhadores rurais e urbanos, né? É, o salário da população rural do Nordeste chegava no máximo à metade do salário mínimo pago nas áreas urbanas. E aí, na próxima aula, a gente vai ver esses governos aqui do Jânio Quadros e do João Goulart, que fecham esse período aí de democracia. Indo aqui para a nossa folhinha, o que foi o plano de metas de Juscelino Kubitschek, foi a principal proposta dele nessa campanha, marcada pelo slogan 50 anos em 5, prevendo grandes investimentos industriais, estruturais em áreas essenciais para o crescimento da economia, como setor energético, indústria de base e transporte. Ele não deu certo porque, embora tenha havido de fato um inchaço dos números da economia, isso foi alimentado por empréstimos estrangeiros e a entrada de empresas estrangeiras no país, no lugar de crescimento das empresas nacionais. Assim, os últimos anos de seu governo foram marcados por um aumento da inflação e do desemprego. Então, não deu certo. Quais foram as críticas realizadas a ele pela Constituição de Brasília, né? Primeiro, o dinheiro público gastou nisso, e, em segundo lugar, que isso deslocava o país ali, deslocava a capital dos lugares onde você tinha população, então você não tinha como fazer pressão popular. Se vocês quiserem copiar a resposta, tá aqui. E 3, as novidades da cultura brasileira em cada uma dessas áreas: música, novos ritmos, forró, rock and roll, jazz e a bossa nova que ganhou o mundo. Televisão. A televisão chegou no país com a TV Tupi, né? Mas os aparelhos eram caros no início, teve que ir se consolidando ali ao longo de um tempo, mas ganhou o status de um enorme alcance social ali desse meio de comunicação. O teatro se profissionalizou e consolidou na época, com essas companhias de comédia aqui, de teatro, e esses nomes aqui de atores e autores importantes que são marcantes até hoje em dia. No cinema, a gente tem a produção cinematográfica crescendo por conta dessa companhia cinematográfica Vera Cruz, e os diretores ali que lançaram o cinema novo marcaram, principalmente o Glauber Rocha, a nossa cultura até hoje em dia, são muito falados como grandes exemplos do cinema brasileiro, ok? Fechamos aqui. E a gente tem a nossa apresentação parando, porque a nossa aula acabou, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço perdão se a minha voz está meio esquisita, porque eu estou com alergia, né? Incomodando.
Porém, eu acho que a aula valeu a pena, né? E, enfim, espero vocês para as próximas aulas. Boa semana, né? A gente se vê.